Então eu vou explicar. Constelação é uma teoria que foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão. A história dele, a maioria das pessoas que já ouviu falar sabe que é um alemão, ele é muito velhinho, ainda é vivo até hoje, tem 90 e alguns, já não trabalha mais, quem trabalha hoje é a Sophia Hellinger, que é a esposa. Ele, quando era na época da Segunda Guerra, ele foi para a guerra, porque ele era um alemão, ele não podia fugir a isso sendo jovem, mas ele era de família muito católica. Então ele foi formado em teologia, ele foi para a guerra e ele foi capturado pelos belgas. E quando ele foi capturado pelos belgas, ele já tinha uma empatia maior do que as outras pessoas, e ele conseguia compreender por que os belgas faziam aquilo com eles, porque se fossem eles a capturar os belgas, iam fazer a mesma coisa. Também não ia ser bonzinho, né? E com isso ele foi solto e acabou indo para a África como padre, formado em teologia, e lá ele fez a pedagogia. Ele ficou na tribo Zulus, e é isso que todo mundo conta, e é a história verdadeira mesmo. Só que a história, na verdade, das constelações começam a partir daí. Começam quando ele vai estudar psicologia sistêmica, se forma em psicanálise, ele é psicopedagogo, se forma em psicanálise, e vai estudar psicologia sistêmica. O que é a psicologia sistêmica? Ela nos fala de sistemas. Então, tudo é um sistema que tem partes. Por exemplo, o corpo humano é um sistema. A gente tem o nosso coração, o nosso pulmão, o rim, né? Então somos um sistema. Um shopping, por exemplo, é um sistema. Tem a administração, tem as lojas, estacionamento. São partes que se conectam com o todo. E aí ele foi estudar psicologia sistêmica. Dentro da psicologia sistêmica ele conheceu o psicodrama, mas uma das teorias que ele mais estudou foi a análise transacional, que eu não vou explicar aqui para vocês o que é, porque é um pouco mais complicada, mas é muito interessante também. E aí ele foi estudando várias linhas dentro da psicologia. E dentro da psicologia sistêmica, a mãe da psicologia sistêmica é a Virginia Satir. E ele, durante um trabalho com a Virginia, ele ficou no lugar de uma pessoa que era o pai de uma paciente. Ele sentiu raiva. Ali foi a primeira vez que ele sentiu um sentimento que não era dele. Ele não estava com raiva, e ele sentiu raiva. Ele achou aquilo curioso e foi perguntar para a Virginia Satir se o pai daquela moça era realmente uma pessoa que tinha muita raiva, e a Virginia falou que sim, era uma pessoa que tinha muita raiva. E aí, a partir daí, ele entendeu que ele estava entrando num campo, num pensamento coletivo. Isso a gente já sabe que Jung já falou sobre o pensamento coletivo. Mas o pensamento coletivo, eu vou deixar agora para falar a nossa Aninha, porque ela é catedrática em Jung, né? Fala, Aninha, só um pouquinho para eles. O inconsciente coletivo, a gente tem o nosso inconsciente pessoal, né? Que a psicanálise já falou sobre isso, só que Jung ele foi mais a fundo e ele descobriu o inconsciente coletivo, que é o inconsciente que todos nós compartilhamos. E nesse inconsciente, a gente traz memórias, né, primitivas, arquétipos, que compõem esse inconsciente coletivo. Então, o material para compor esse inconsciente coletivo são arquétipos, são formas que elas são... É como se fosse uma forma de bolo, várias formas de bolo, cada um tem um formato. Isso, são estruturas arcaicas, né? Por isso o nome é arquétipo, estruturas arcaicas. E aí, dependendo da cultura, ela vai ser preenchida de alguma forma, só que é a mesma estrutura com diversas faces, né? Um exemplo bom é a que a gente usa sempre, porque é muito fácil, né? É o arquétipo mãe. Isso, que tem vários tipos de mãe, né? Tem aquela mãe que ela é mais rígida, mais brava, tem a mãe que ela é mais carinhosa, acolhedora. Então, tem uma estrutura mãe, e como a face, cada mãe vai ter uma face, né? Então, Bert Hellinger já tinha ouvido falar naturalmente, né, em Jung, e já sabia que ele estudou psicanálise, não é a mesma coisa. Jung se separou de Freud porque ele tinha algumas ideias que dizia que se ele estudasse daquela forma, não iria ser didático, não ia ser científico. Eu não sei se alguém aqui viu o Bial ontem, mas eu não sou muito chegada, não consegui ver porque não aguentei. Mas quem não viu, eu vou ver. É o físico que juntou a ciência com a espiritualidade. Então, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então, e é brasileiro, então a gente tem que prestigiar, né? Então ele estudou tudo isso que eu falei, inclusive também
hipnose ericksoniana, e aí ele descobriu esse pensamento, descobrindo um outro autor chamado Rupert Sheldrake, que estudava o campo morfogenético nos animais. Que era um biólogo. E ele, com algumas experiências, ele foi descobrindo. Eu sempre cito o cachorrinho, porque eu acho que é muito fácil da gente entender quando a gente está no elevador e tem uma pessoa no elevador, o cachorro já está latindo, né? Chegou ali no corredor. Então, não existe um campo. Também tem os peixes, o cardume nada de um jeito, que é bem certinho, né? Então, o biólogo estudava esse campo de atuação e Bert Hellinger descobriu isso e foi estudar mais a fundo, né? E aí chegou até o campo morfogenético dessa maneira. E ele não, na verdade, ele observou 3 leis. Quer dizer, todo mundo fala de 3 leis. Aí eu agora fiz aqui, a gente não colocou, porque não houve tempo, mas existe uma lei maior de todas, que o primeiro livro dele chama Ordens do Amor, né? Então existe uma lei maior, né, que é a lei do amor. Todos nós queremos o amor. Não tem nenhum ser humano que não queira o amor, é por ele que a gente vive. Aí tem um P, um D, né, e um H. Que é a lei do pertencimento, onde diz que todos os membros pertencem ao sistema familiar. Eu já vou falar o que é sistema, porque não é a família. A hierarquia, a primeira lei que está contida nessa maior, né, é o pertencimento. A segunda lei é a hierarquia, ou seja, Francisquinha, Cláudia, filha da Cláudia, neto. É uma escala. E essa lei, para que não haja conflito, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser observada. E tem também o dar e receber, que é essa troca de dar e receber. Quando a gente nasce, a gente fica tão desesperado não é a palavra certa, mas tão à disposição do nosso sistema, que a gente faz tudo por fidelidade, para poder pertencer, por amor. A gente aceita qualquer negócio, a gente quer qualquer negócio, né, Ana? Porque pertencer àquele sistema é tudo de mais importante. E aí que eu acho que vem o pulo do gato da Cláudia, né? Porque quando a Cláudia trata a mãe dela como a rainha do lar, e você observa vendo os vídeos dela, que realmente você percebe, só quem não vê os vídeos não sabe disso. Você percebe que a Francisquinha manda nitidamente na casa, ela é a matriarca. Alguém tem dúvida que viu os vídeos dela? Ela é a matriarca, né? Então ali ela pertence, que isso é uma coisa que, quando a gente falou da dificuldade do Alzheimer, muitas das pessoas que descobrem com o luto acaba rejeitando, e aqui não vai nenhum tipo de crítica, porque a gente, quando aponta, 3 dedos estão virados para a gente, né? Cada um tem a sua dificuldade, mas não foi o caso da Cláudia. A Cláudia, ela não excluiu, não, tira ela daqui, porque ela poderia ter, contrata, não que quem contrata cuidador agora é errado, não, pelo amor de Deus, não é isso, mas não foi o caso dela. Ela pegou e é o que ela falou na família toda, né, tem aquele afeto pela Francisquinha. Então, a Francisquinha pertence. A Francisquinha tem hierarquia, ela que é lá a chefe da turma da Cláudia. Então, ela não infantilizou a Francisquinha, né? Às vezes a gente vê muito isso, independente do Alzheimer, a gente vê com a questão do idoso, né? Até no próprio cuidador, começa a infantilizar. Vem tomar um suquinho, comer a sopinha, você começa a colocar os diminutivos, enquanto às vezes a pessoa, na maioria das vezes, o idoso fica muito aborrecido, porque ele é o senhor João, ele é a dona Maria, ele não perdeu. E a cognição às vezes está ali, né? Dele, a individualidade dele. E ele é transformado, às vezes, dentro da família, naquela, né, naquele, não é o mesmo não bebê. Não. E aí a pessoa começa a dizer assim, ele já está usando fralda. Sim. Né? A questão dentária já está complicada. Então parece que já vão reduzindo esse ser humano a um bebê, porque ele não é. Isso pode causar com certeza. Não, contribui, porque acaba que também com isso tudo, os filhos automaticamente tomam o lugar dos pais. Então, a lei do pertencimento é uma lei muito importante dentro da constelação, né? Como ela falou, e a pessoa exclui.
a hierarquia, que aí quando infantiliza, naturalmente, toma banho agora, vamos tomar banho. Então, assim, que não é o jeito da Cláudia. A Cláudia contou uma coisa que eu achei tão interessante, não foi hoje, um dia da roupa, que pra, a gente sozinha, você comentando que ela estava sem querer colocar roupa e a sua filha, e você instruiu a sua filha, né? Isso, foi. Coloca... Ela tirou a roupa toda, ficou só de fralda, eu estava fora, não estava em casa. Aí minha filha, mãe, ela não quer vestir de jeito nenhum, o que eu faço? Tá frio, mãe, o que eu vou fazer? Falei, filha, bota a roupa dela em cima da cama dela e deixa lá. Dito e feito, ela entrou no quarto, viu a roupa e vestiu, sozinha. Sem precisar forçar, sem precisar fazer nada. E aí, automaticamente, a Cláudia, meio por ensaio e erro, da mesma maneira que a gente faz a ciência, né? Ela foi descobrindo essa maneira legal de lidar com a Francisquinha e não por acaso ela obedeceu a lei do pertencimento, ela obedeceu também a lei da hierarquia, que a mãe dela é a mãe dela. Ela tem uma palavra que ela usa, que eu já falei isso com ela várias vezes, que mantém com certeza essa lei em dia, que é mamãe. Ela usa mamãe, ela nem usa mãe, ela usa a maioria das vezes a mamãe, né? Mamãe. Quando eu falo dela, eu falo mãe. Mas quando eu estou falando com ela, eu falo mamãe. Isso aí, a mãe dela falava também. Ela falava para a mãe dela, ela só chamava mamãe e papai. Eu acho que veio, né? Dos ancestrais. Né? Então isso é muito legal a gente observar que a Cláudia faz, porque com certeza não é a palavra, mas é o modo. E a última lei que é o dar e receber. Então, quem aqui duvida que a Francisquinha é porque os pais são os únicos, que os professores também nos dão mais do que a gente pode dar. Os pais porque nos dão a vida. Então não tem nada o que a gente possa retribuir para o nosso pai e a nossa mãe, nem mesmo cuidar tão bem como a Cláudia cuida, que vai nos devolver a vida. Então essa é a última lei que Bert Hellinger observou. A criação dele foi juntar isso tudo com várias terapias, com várias teorias diferentes e juntar tudo dentro de uma mesma técnica, né? E aí essa lei, eu quero até falar um pouco mais profundo, porque como a Cláudia tem um canal e como tem essa troca de carinho, né? E que isso vem por intermédio da Francisquinha, você vê que a Cláudia continua com conta com a Francisquinha. É verdade. Ela continua devendo, é entendeu? o carinho que... Isso faz com que ela fique em dia, isso faz com que ela fique obedecendo as 3 leis em relação à Francisquinha. A Cláudia obedece às 3 leis sistêmicas. Eu acho até que vale muito a pena a gente falar isso para a gente poder ter insights como a gente pode cuidar dos nossos idosos. Né? Não infantilizando, como ela falou, permanecendo eles como pai ou como mãe, né? Mantendo a hierarquia e a troca do dar e receber, porque com certeza a gente vai conseguir trazer sem conflito. Tem alguma coisa que você quer falar, Aninha? Não, você falou bem. Né? Então é isso, gente. Posso falar uma coisa? Pode. Mas houve eu tô chegando hoje, né? Não conhecia nada. Eu achei que, a meu ver, houve uma coisa bem interessante no caso da Cláudia, quando ela falou que ela zerou com a mãe dela, né? Quando ela descobriu que a mãe dela tinha Alzheimer, Boa ela lembrança, zerou as excelente coisas. lembrança. Então, assim, eu acho que no momento em que ela zerou os sentimentos dela em relação à mãe, eu acho que ali houve um perdão. Eu vou explicar um pouquinho isso. E eu acho que aí pertinente o que você falou agora. Pois eu acho que possibilitou todo esse acontecimento, todo esse trabalho que ela faz dessa forma com a mãe dela. Eu só vou falar uma coisinha que assim, qual é o seu nome? Lígia. Lígia, eu vou agradecer a sua colocação, porque você vai possibilitar eu explicar uma coisa muito importante que eu não ia falar. Bert Hellinger não usa a palavra perdão. Então ele fala que quando a gente perdoa, a gente carrega uma culpa. E aí eu fui estudar a etimologia da palavra. Eu falei, deixa eu ver o que quer dizer perdão. Aí ele vem do latim e quer dizer, e é dividido em perdonare, quer dizer, per total, donare, doar. Eu entendi por que a gente não consegue perdoar e por que a gente não consegue, não. Por que é tão difícil a gente conseguir perdoar? Bert Hellinger fala que a gente consegue perdoar quando há uma troca.
Quando eu fiz alguma coisa para você, você fez alguma coisa para mim, e a gente consegue se perdoar, porque nos perdoamos mutuamente. Mas a gente não quer carregar o que o outro fez pra gente, porque é isso que o perdão é. Quando a gente fala, não, tudo bem, você fez isso pra mim, a gente aceita aquilo que o outro fez, por isso que é tão difícil. Mas o que ele coloca no lugar? Tem que ter uma outra coisa no lugar, né? Soltar. Que foi isso que a Cláudia fez. Ela soltou, ela deixou ir, e ela não ficou com nenhuma mochila. Nada, Né? nada. Ela não carrega mochila, ela conseguiu soltar aquilo, entender que aquilo faz parte de um passado da Francisquinha, e que hoje não era mais presente, então ela soltou. Né? Eu achei muito pertinente a sua colocação, desculpa, e também a etimologia da palavra, eu adorei. Eu gostei mesmo, porque eu entendi, eu acho que fechou assim, como diz Frederick Piska, da Gestalt, que Bert Hellinger também estudou. Então, Andréia, Fechou. a lei do pertencimento, eu me incluía também na questão de quando eu era criança, adolescente, o esforço que eu fazia para me aproximar da minha mãe. Eu sentia que eu me sentia de fora. E eu achava, quando eu sentia que eu não era preferida, eu achava que eu merecia isso, porque eu me achava mesmo. Eu sabia que eu era mal criada, respondona, me achava uma pessoa má. E eu não queria ser. Então, eu lutei muito para entrar ali, naquele campo que só meu irmão estava. Entendeu? Então, assim, quando eu consegui, a princípio, foi o perdão. Foi bem a palavra perdão. Eu me coloquei assim, eu me perdoo por ser tão perversa, porque merecer o tratamento que minha mãe me dava. Mas assim, não é um tratamento, nunca me tratou mal. Ela só não tinha afeto. Eu não conseguia. Mas você consegue entender, porque você Consigo. também achou que você fez alguma coisa. Não, eu achava. Quando ela... é mais fácil quando a gente acha que a gente fez alguma coisa. Isso. Eu perdoo, Isso. porque eu também fiz. Então, como eu também fiz, eu perdoo. Então, mas quando chegou o diagnóstico, não era mais perdão. Aí você soltou. Zerou, soltou. E aí começou uma nova relação de mãe e filha. É uma nova relação. A minha relação que eu tenho com ela hoje não é a que eu tinha há 11 anos, 10 anos atrás. É outra. E não precisa esperar tanto tempo, né? Por isso que eu falo o tempo todo com todo mundo, no canal. Pode começar agora, não precisa esperar ter Alzheimer, não precisa esperar ficar doente, pode começar agora, né? Eu, graças a Deus, eu considero que vou ter um tempo grande, né? Mas... É uma coisa legal que a Cláudia fala, porque eu sempre tive uma relação bem conturbada com os meus pais, quando eu era mais nova, assim, até um pouco, porque eu também era, minha mãe era muito chegada ao meu irmão, e meu pai era muito machista, e eu era a capetinha da família, né? Sempre fui. E quando eu era criança, eu confesso que isso durante um tempo me incomodava um pouco, mas durante um tempo eu sempre fui muito autossuficiente, eu fazia, eu resolvia, até os problemas dele. E meus pais morreram de câncer. Minha mãe morava com meu irmão, então meu irmão ficou com esse fardo, digamos assim, mais pesado. Eu cuidava, mas não naquele dia a dia. Eu vim cuidar mais pro final, apesar de ser muito presente. E o meu pai foi ao contrário, meu pai veio morar comigo. Eu me mudei por causa do meu pai, porque meu pai não tinha mais condições de morar sozinho. Ela, minha filha, eles eram pequenos, e meu pai era uma pessoa extremamente materialista, o oposto. Eu sou espírita, então, né, eu não vejo esse lance do material como uma coisa, mas o meu pai era, e eu mudei a minha vida inteira. E quando ele teve câncer, gente, eu sou tão grata a Deus por eu ter podido cuidar do meu pai, porque meu irmão tinha um pouco de revolta do meu pai, e eu dizia para o meu irmão, digo, Eric, ele deu pra gente o que ele tinha para dar, pode não ter sido suficiente para você ou para mim, mas eu tenho uma certeza tão grande de que ele fez o melhor que ele podia. Então, eu nunca carreguei uma coisa assim para mim, do tipo, não, a minha mãe era mais chegada ao meu irmão, por de repente, em vidas passadas, terem mais eu também, união. eu não queria entrar nesse jeito. Então, foi o jeito do meu irmão ser com ela, né? Afinidade mesmo. Exatamente, uma afinidade que realmente a gente tem. Realmente, o meu irmão era uma pessoa mais carinhosa. Eu não sou melosa nem com meus filhos, nunca fui. Eu nunca fui. E com meu pai, era exatamente isso. Como ele ficou doente, tão debilitado, eu imagino o que era para o meu pai depender de mim até para tomar banho. Porque, senão ele não tomava banho. E eu não parei de trabalhar, porque eu realmente tenho que trabalhar. Mas eu chegava, antes de eu sair, eu cuidava dele todo. E quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia
nem falava com meus filhos. Eu passava pelo quarto e dizia, paizinho, cheguei, vou tirar minha roupa e já venho aqui. E que gratidão eu tenho a Deus por ter podido fazer isso. Aí. Entendeu? Tem muita. Eu espero que vocês não passem por uma situação. Você estava comentando dos teus pais, da sua tia. Eu sou meio que assim, porque eu tinha meus pais e eu tenho umas tias minhas que eu que cuido, né? Uma já faleceu e quando estava doente eu ia no hospital todos os dias para poder estar com ela, para poder cuidar. E tem uma outra que eu sempre disse que minhas tias seriam responsabilidade minhas, que eu jamais deixaria elas morrerem sozinhas, elas não têm filho. Que eu acho que isso é que é o triste da vida, você não ter uma pessoa para cuidar de você. Né? Então, você está assim, certíssimo em cuidar da sua tia, em cuidar do seu pai e da sua mãe. E a gratidão que a gente recebe com isso, gente, é uma coisa... Deixa eu falar uma coisa que você falou e que é muito pertinente. Você falou assim, ele deu o suficiente. Então, assim, essa técnica da constelação, ela pode ser feita de duas maneiras. Em grupo, a gente vai fazer aqui, a gente vai sortear, então em grupo, e ela pode fazer também com bonecos. Algumas pessoas aqui já devem ter feito com bonecos ou em grupo, né? E aí você falou sobre deu aquilo que podia dar, né? E é exatamente isso. O que a gente trabalha é que o que a gente vê nas constelações é que um pai e uma mãe, ele dá aquilo que ele pode dar. Então, assim, não dá mais porque não tem, porque foi aquilo que ele aprendeu. Pode não ser suficiente pra gente, que a gente queira mais. Inclusive o amor. Inclusive o amor. Porque então, não consegue dar o que não teve. Que não o que aprendeu. não teve. Por mais, é difícil quebrar isso, né? Você ter consciência de que você não pode esperar aquilo que as pessoas não podem te dar. É isso. Exatamente. Eu costumo brincar muito na terapia. Você tem um brigadeiro? Nunca ninguém me trouxe um brigadeiro. Eu falo, não me traz um brigadeiro, porque senão eu não posso mais dar esse exemplo, né? Porque eu falava assim, gente, dá um brigadeiro, depois mudei para sorvete, que sorvete ninguém ia conseguir, né? Me trazer o sorvete. Alguém tem um brigadeiro para me dar? Eu falei, não tem brigadeiro. Eu falei, então não vai poder me dar, né? Então, assim, é isso. A gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Afetivo também, né? Porque a gente acha que é só material. Por isso que eu uso o brigadeiro como exemplo. Agora eu não uso o sorvete, né? Eu lembrei. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é sobre o sistema. O sistema, ele não é sanguíneo, não é isso. Por exemplo, quando a gente se casa, não. Quando a gente começa a namorar, tem um noivo, um namorado, né, tem relacionamento sexual, entrou no sistema. Eu costumo dizer que a gente tinha que pedir um filminho para o nosso namorado, um filminho do você com a tua família, porque vai entrar no sistema dele. E aí é emaranhado, né? Então a gente não pede o filminho, né? Mas tinha que pedir o filminho. Então é importante falar isso. Não é só sanguíneo. E não é só também o namorado, o noivo. É um cachorrinho, um animal de estimação que está no nosso sistema, por exemplo. Um empregado muito querido, aquele que chegou e que ficou muito tempo na família. Amigos podem estar no nosso sistema e a gente percebe que é muito mais amplo do que a gente imagina. Faltou alguma coisa? Não, né? Foi só isso, né? Então é isso, gente. Olha, eu vou dar uma pausinha pra gente tomar aqui, comer um bolo, tomar um café. E aí a gente vai fazer uma constelação. Na verdade, eu quero fazer 2, se der tempo, 3. Porque quem não deu o nome e quiser dar, pode dar. Qual é o